Olá, meu nome é Caco Rocha. O sistema protestante, ele acusa o sistema católico de adorar imagens, adorar santos e coisas assim, né? Mas o sistema protestante não é em nada diferente do sistema religioso católico. Eles são idênticos, porque embora eles não adorem santos, não criem santos, não façam santos, mas eles adoram algumas pessoas, fazem algumas campanhas, tem toalhinha, óleo ungido e o nome para levar para o pastor. Essa foi uma coisa que uma pessoa que eu conheço me contou, que as pessoas levam o nome com aquilo que desejam e o pastor rasga no altar e ali a bênção está determinada. Então tem culto a essas coisas que são coisas pagãs. Isso na realidade seria uma prática de adivinhação, de bruxaria, podemos assim dizer. E eles adoram Davi, adoram também Salomão. Agora tem um rei que eu nunca ouvi, nunca vi, nem pregação no culto, nem na missa, o pastor nem o padre, eu nunca ouvi falar sobre esse rei. Eu creio que talvez seja porque esse rei, ele não... a história dele não está relacionada a grandes feitos que eu quero dizer assim, materiais como riquezas, ostentação de riquezas, ostentação de luxúria, de mulheres. Não há esse relato dessa forma, né? Então aqui nas escrituras dizem mais ou menos assim: antes dele não houve rei que ele fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor, né? Que se convertesse ao Criador de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Depois dele nunca se levantou outro igual. Isso está em Reis 23, 25. E esse rei é o rei Josias, né? Então a história conta que o rei Josias descobriu o livro da lei, né? Então diz assim: silêncio no palácio, todos olham para o rei Josias, que parece atônito. O escrivão Safã acaba de ler um velho livro encontrado dentro do templo em meio às obras de reforma. Josias levanta-se do trono e diante de toda a corte começa a chorar e rasgar suas vestes. O gesto é um típico ritual de lamentação e luto do povo hebreu. Josias chora por sua própria gente. Porque grande é o furor do Criador que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro. Diz ele, aqui está em 2 Reis 22, 13. Segundo livro de Reis, durante os 55 reinados do seu avô Manassés, o povo abandonou a aliança que havia feito com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Manassés tornou-se um vassalo da poderosa Síria e edificou altares a Baal, o deus da fertilidade. Durante esses anos, o livro da lei, que seria provavelmente o atual Deuteronômio, cuja autoria é atribuída a Moisés, ficou escondido no templo. Então,
provavelmente ele estivesse escondido e não perdido mesmo, né? E aqui diz: o sucessor de Manassés, Amon, pai de Josias, também serviu e adorou a divindades estrangeiras em seu curto reinado de 2 anos. Coube a Josias reparar o mal de seus antecessores, né, de seus antepassados, e resgatar o pacto com o Criador. Aí é aqui um frei, ele diz que o Josias é o protótipo do rei perfeito, né? E ele ainda diz o seguinte, que ele seria o novo Davi, mas Davi não era tão perfeito assim, né? Então, quando o rei Josias assumiu o trono, ele era ainda uma criança, né? E quando ele encontrou o livro da lei, ele já estava com 26 anos de idade, né? Então ele assumiu o trono com 8 anos de idade, então foi um rei muito, muito jovem, né? E desde cedo ele já foi orientado pelas pessoas da corte, né? Que eram os seus instrutores, mas a história não conta Josias como nós vimos falar de Salomão, de riquezas, Davi, de riquezas, de muita luxúria, muita, vamos dizer assim, lascívia, né? Mas a história não conta Josias dessa forma, né? E eu acho que por isso o sistema religioso não cultua, não fala de Josias como fala de Salomão, de Davi, porque Salomão e Davi está sempre relacionado a bens, aquisições materiais, riqueza, luxo, e não é assim com o rei Josias, né? Então eu gostaria que, se alguém tem alguma pregação, se alguém conhece ou que já ouviu algum pastor desse, ou até mesmo o padre, pregando, falando, levando uma mensagem sobre os feitos de Josias, eu gostaria de saber, né? Porque realmente até hoje eu não encontrei ninguém falando sobre os feitos do rei Josias.